Olá, senhora equilibrada e equilibrado desta Escola de Educação Financeira. Hoje a nossa aula, o nosso vídeo é um pouquinho diferente, é um vídeo sobre reflexão. É, na verdade, um vídeo para a gente entender algumas coisas ligadas à prosperidade, sobre economia, sobre crescimento financeiro, mas não só isso, dentro de todas as áreas, e que, obviamente, vai impactar em todas as áreas da sua vida. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a economia da pobreza. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é até um pouco mais polêmico, um pouco mais complexo, porque ele envolve crenças, envolve limitações, envolve ponto de vista, envolve cultura, mas que é muito importante você entender para você conseguir ter uma vida mais próspera. Então, primeiro, vamos entender o que seria a economia da pobreza, né? O que é pobreza, no primeiro momento? Porque quando a gente olha no cerne das situações, riqueza não é sinônimo de ter dinheiro, tá? Ter dinheiro te produz momentos, situações, experiências que podem te trazer riqueza. Comprar coisas para a família, viajar, comprar aquilo que você gosta, honrar os seus compromissos em dia. Isso pode ser riqueza e ela é proveniente de ter dinheiro. Pobreza, por outro lado, não é simplesmente não ter dinheiro, porque aí a gente fica sempre preso ao viés material. Então, se eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa rica, se eu não tenho dinheiro, eu sou uma pessoa pobre. Mas quantas pessoas nós conhecemos, eu e você, que tem dinheiro, porém é pobre? E pessoas que não têm uma situação financeira rica, digamos assim, né, no sentido de ter muito dinheiro, e são prósperas, são mais felizes. É estranho, né? Mas a economia da pobreza, ela é muito a gente olhar não só a questão financeira, mas é a gente olhar para todos os lados, todas as áreas da nossa vida, para a gente entender um pouco melhor o que seria essa pobreza. Então, pobreza, muitas vezes, é você ter um trabalho que você se dedica 12, 14 horas por dia, mas você não está feliz com aquele trabalho. E felicidade é um estado, você não vai estar feliz todos os dias. Mas você não consegue se sentir bem ali, por mais que você fature muito. Você ganhe 10, 12, 15, 20 mil reais por mês, você ainda não está feliz com isso. Economia da pobreza é você deixar de fazer coisas que são boas para você e para sua família para simplesmente guardar dinheiro. Ué, Bruno, então peraí, eu tenho que pegar todo o meu dinheiro e eu tenho que gastar, eu não vou usar mais esse dinheiro para os meus investimentos, eu vou simplesmente pegar e vou torrar esse dinheiro? Não necessariamente, mas quando você começa a abrir mão de coisas que são importantes para a sua vida, pelo simples prazer momentâneo de investir, você vai começar a reparar que até mesmo as suas aplicações não vão render. Que toda hora você vai precisar movimentar aquele dinheiro que você está guardando. Que toda hora surge uma novidade diferente. Alguém fica doente, alguém pede dinheiro emprestado, alguma coisa quebra, perda de trabalho, problema na economia. É estranho, né? Na verdade, não é estranho. Na verdade, é uma questão de ponto de vista. Não adianta uma pessoa ela pegar R$ 1.000 por mês, sabendo que ela precisa fazer exame médico, ela investir esse dinheiro e deixar a saúde dela em segundo plano. Isso é a economia da pobreza. Porque ela vai ter o dinheiro guardado, mas em um determinado momento, aqui a saúde vai gritar e ela vai precisar tirar todos os recursos dela para cuidar de uma coisa que ela poderia ter escolhido no início, ter feito de forma equilibrada. Então, ok, eu não preciso investir R$ 1.000. Eu vou guardar 500, os outros 500 eu vou dedicar para minha saúde. Eu vou ao dentista, eu vou fazer um check-up, eu vou no esteticista, eu vou olhar a questão de pele, eu vou olhar a questão de hormônio, eu vou cuidar da minha saúde, né? Fazer uma atividade física, vou fazer dividir, tá? Então, quando a gente fala de economia da pobreza, a gente entender essas trocas que nós fazemos muitas vezes. Então, não é, por exemplo, como a gente sempre fala, cortando o cafezinho, cortando a água, cortando a sua saída de final de semana, que você vai ter mais dinheiro. Num primeiro momento, quando você está com sua situação financeira muito apertada, isso vai fazer bastante diferença, mas isso não se sustenta no longo prazo. Porque o ser humano ele gosta de ser recompensado. Então, vai chegar um determinado momento
que você vai perceber que você está trabalhando demais, que você está fazendo muita coisa, você está estudando, mas você não está tendo benefício do dia a dia. É só futuro, é só guardar dinheiro, é só fazer aplicação financeira, é só estudar sobre investimentos, é só pagar conta. E uma hora essa mesma conta vai chegar. E você não vai conseguir sustentar essa situação por muito tempo. O que pode acontecer é algo totalmente oposto. Você ter o efeito rebote. Você guardar um valor, gastar o dobro desse valor e perder tudo que você tem. Então, por isso a gente fala tanto de buscar o equilíbrio. Tem gente que vai falar que equilíbrio não existe, mas o equilíbrio é um ponto de vista. O equilíbrio para mim hoje é eu invisto uma parte, mas eu uso uma parte para o meu bel prazer. Eu tenho ali minhas aplicações financeiras me trazendo rendimentos, me trazendo uma segurança futura, mas eu não posso ficar dependente somente desse dinheiro. Então eu preciso crescer do outro lado. Então eu me dedico a estudar, me dedico à minha saúde, me dedico à minha família, para que eu consiga ter mais recursos no futuro, não só recursos financeiros, mas recursos de socializar, recursos de corpo, de saúde, de mente, espiritual. Então, isso é trabalhar o equilíbrio. Quando a gente fala de economia da pobreza, são pessoas que elas contam ali as moedas, no sentido pleno da palavra, da frase, né? Elas contam moedas e elas sempre estão falando que estão quebradas, estão sem dinheiro, que é tudo muito difícil. Então elas vibram dessa forma e ela acaba ficando cada vez mais pobre. Não é pobre só em dinheiro, é pobre espiritualmente, socialmente falando, culturalmente falando, porque ela não quer mais investir, porque ela acha que tudo é gasto, não investimento. Ela começa a fazer pequenas trocas na vida dela que faz diferença. Então ela usava um produto Y, agora ela usa um produto X. E ela percebe que aquele produto X não é tão bom quanto o produto Y. E ela não percebe que ela está tendo que usar 2, 3 vezes aquele produto que não é bom para suprir o que ela faria com um único uso daquele outro produto. Porque ela quer economizar dinheiro, mas ela não está economizando. Porque ela vai ter que comprar 2, 3 vezes mais do que aquele que era bom. Isso serve para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de situação. Então, ela não conseguiu entender que aquilo ali era uma economia que não fazia muito sentido. E como eu sempre bato na tecla, entre reduzir o seu custo de vida e fazer mais dinheiro, opte pela segunda opção. Não escolha reduzir, economizar naquilo que é pouco. Porque se você faz pouco, você economiza pouco e você vai ter pouco. Se você faz muito, você economiza e investe muito e vai ter muito no futuro. Então, foi se falado durante muito tempo a ideia de cortar coisas, cortar, diminuir, reduzir e etc. Depende muito do cenário de cada pessoa. Então, eu entendo que quando eu falo que eu preciso economizar em tudo, em qualquer coisa, mesmo naquilo que me faz bem, eu estou afirmando para mim mesmo que eu não tenho capacidade de fazer mais do que eu costumo fazer. Então, eu estou colocando ali na mesa que eu não sou produtivo o suficiente para conseguir colocar um novo objetivo, correr atrás dele e realizá-lo. Quando, na verdade, não é essa a questão. Eu consigo realizar mais coisas. Então, por que eu vou cortar coisas? Eu quero olhar para alternativas, para estratégias que me façam ter mais. Então, economia da pobreza, quando eu coloco ali na mesa que eu não sou bom, que eu não sou boa, que eu não consigo fazer mais e que eu vou ficar vivendo essa vida de escassez. E quando você vibra isso, é mais disso que você vai ter. E eu não estou dizendo aqui que você vai precisar começar a fazer coisas absurdas. Ah, eu vou precisar fazer renda extra, que eu vou precisar começar a trabalhar. Primeiro que você tem que olhar estrategicamente a sua vida. O que você quer ter mais que hoje você está tendo menos? E como é que você pode fazer para ter mais aquilo que você deseja? O que você deseja? Porque muitas vezes essa pergunta, ela vem embasada em autoconhecimento. Eu preciso saber o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Não que os outros falam que eu preciso ou não precise. Educação financeira é isso, você saber o que você precisa, independente do que as outras pessoas estão falando. Então é a casa, é o carro, é a viagem, é o lazer, é ter uma conta bancária, uma conta de investimentos cheia. Qual é o seu objetivo de vida? Então, olhar para isso te ajuda a criar estratégias para que você tenha uma vida mais próspera. Não é sair cortando tudo, qualquer coisa, como se não houvesse amanhã, porque você precisa economizar dinheiro, porque você precisa fazer reserva financeira.
Quanto mais você faz teste com a vida de eu preciso guardar dinheiro para minha reserva financeira, porque vai que acontece alguma coisa, mais coisas acontecem. Não é porque estão acontecendo coisas, você pede. É o reclamar, é o pedir de volta, é fazer novamente. Você começa a fazer e fazer e fazer mais vezes a mesma coisa. Você não consegue olhar de forma estratégica. Problemas existem, mas você tem que pegar isso como uma estratégia para oportunidades. Então, no momento que você está passando pelo problema, viva o problema. Mas quando você passar por esse tipo de situação, também coloque um tempo para o sofrimento. Então, eu vou sofrer aqui, ó, porque, poxa, perdi meu carro, ou não consegui comprar minha casa ainda, eu tô vendo outra pessoa tendo, eu ainda não tô conseguindo. Sofra. O sofrimento, ele é necessário, a dor, ela é necessária. Mas ficar no limbo também não ajuda. Então, eu vou sofrer agora, mas eu vou criar um plano estratégico de ação para que eu consiga ter aquilo que eu quero. Então, isso é sair da economia da pobreza. Economia da pobreza é você olhar para situações, você ficar nela e você se lamenta, você reclama, você fica angustiada, angustiado, as pessoas percebem isso em você e você não consegue sair disso. Quando você começa a olhar de forma estratégica, você entende que você vai sofrer, você vai passar por esse período, porque não é algo teórico, é algo prático. A gente muitas vezes, infelizmente, tem que passar por esses processos que eu chamo de processos de dor, para você aprender algo e não voltar de onde você veio. Não voltar para aquele lugar onde você estava antes. Então você consegue pensar isso, entender realmente, eu estava vibrando em pobreza, eu estava vibrando na escassez, eu estava olhando tudo com falta, eu sei que eu estava sem dinheiro, eu sei que estava, porque tudo isso vai impactar no bolso, principalmente. Mas eu vou olhar para isso de forma estratégica. Ok, eu não quero ficar mais sem o que eu preciso, porque você vai entender se você precisa ou se você quer. Eu preciso criar uma estratégia para que eu saia deste lugar para este outro lugar. Porque eu não quero mais viver nessa pobreza. Fazer essas economias pequenas, até mesmo de coisas que me fazem feliz. Um iFood no final de semana, uma saída, um lazer, uma compra que eu quero. Eu não quero ter que abrir mão disso. Então, espera lá. Eu tenho compromissos a serem pagos, compromissos a serem respeitados, mas eu também quero ter outras coisas, eu também quero investir. Então, não dá para economizar só. Eu preciso fazer mais coisas para eu ter retorno, porque eu não quero abrir mão. Ninguém tem que abrir mão de nada. Só que eu preciso entender se eu estou fazendo esforços inteligentes e o suficiente para que eu alcance novos objetivos e criar esses objetivos, para que essa economia da pobreza ela deixe de existir na minha vida e eu consiga alcançar coisas maiores. Então, quando você colocar isso em xeque, quando você começar a pensar sobre isso, analise. Você prefere cortar coisas, reduzir coisas ou fazer mais dinheiro, não só mais dinheiro, né, ter mais recursos para alcançar novos objetivos e manter aquilo que você tem e ainda aumentar? Eu, particularmente, sempre prefiro a segunda opção. Mas eu já fui do time que sempre pensava, vou economizar um pouco aqui, vou deixar de comprar. Ou, por exemplo, quando o cartão estava muito cheio, tá acabando as parcelinhas, ufa, vou economizar mais. Quando eu sabia que eu precisava fazer outras coisas. Então eu comecei a entender que não adianta só cortar, eu preciso fazer mais. Eu vou fazer mais, porque eu quero, porque eu enxerguei que eu preciso disso daqui. Independente das pessoas falarem que você está trabalhando demais, está fazendo demais, é a sua vida. A economia da pobreza, ela não pode mandar na sua vida. E é isso que eu quero que você entenda com esse vídeo de hoje, tá bom? Se você quiser falar mais sobre esse assunto, se você tiver uma opinião sobre esse assunto, entre em contato comigo, que vai ser uma honra saber o seu ponto de vista. O que você entendeu, o que você ficou com dúvidas, porque nós estamos aqui para isso, tá bom? Que você vibre mais em prosperidade, em crescimento, em realização, na busca da sua melhor versão e não vibre na escassez, na economia da pobreza, porque é um lugar ruim de se estar. E a gente quer que você seja cada dia mais próspero. Por hora é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.